Glória a Deus. Abramos a nossa Bíblia. Qual é o livro de hoje? Tiago, capítulo 1, versículo 22. Hoje é o capítulo 2, gente, só para lembrar, viu? Igual o banner, vocês viram lá, Tiago 2. Aí o versículo 22 é que nós vamos fazer a ponte para o capítulo 2. Railson. Vamos ler? Diz assim, Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Amém? Amém. Glória a Deus nas alturas. Ele é exaltado. Vamos fechar nossos olhos, vamos fazer uma oração ao Senhor. Pai querido, Pai amado, continuamos te agradecendo, Pai, porque a Tua presença é sentida aqui neste lugar, Pai. Te convidamos porque aqui o que vai ser falado é a Tua palavra, é o Teu Evangelho, Pai. Como o Senhor bem disse através do apóstolo Paulo, lá em Romanos, que o Evangelho é onipotente, Pai. Porque Ele pode todas as coisas, porque o Evangelho é o Senhor, Pai. Então, que o Senhor venha com a Tua palavra, através dos nossos corações, destruir todo empecilho, todo coração duro, todo orgulho, todo qualquer mal que há no nosso coração, para que nós possamos cada vez mais estar mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, mais alinhados com a Tua vontade, Pai, e mais parecido com aquilo que o Senhor quer que sejamos, Pai. Faz assim, no nome de Jesus, se faz presente para a honra e glória do Teu nome. Amém. Tiago, como pregação da semana passada, Rafael falou do capítulo 1. Tiago é um livro mais curto do que nós estávamos acostumados com a série de Romanos, que foram 4 meses. Nós já estamos quase chegando na metade do capítulo, ou do livro, né? Nós já vamos hoje para o capítulo 2, vamos ler e falar do capítulo 2. Semana que vem nós já passaremos da metade, porque são 5, né? Então vai ser hoje, né, na verdade, perdão, né? Hoje dá 2,5 mais 2,5 dá 5, né? Glória a Deus nas alturas. Gente, Tiago, como foi falado na semana passada, esse Tiago que escreveu aqui esse livro, para tristeza de muitos assim que pensavam que era assim, não foi o Tiago de Pedro, Tiago, João no barquinho. Não foi eles, né? Porque ele é o Tiago mais conhecido, o dos apóstolos mais próximos de Jesus. Então, quando a gente vê Tiago na Bíblia, aquele Tiago que mais se destacou, logo pensamos que foi o Pedro, Tiago e João do barquinho que escreveu esse Tiago. Mas não foi esse Tiago, porque esse Tiago morreu, como foi falado na semana passada, em Atos 12, foi decapitado pelo rei Herodes, professando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, foi o primeiro a morrer. E a carta foi escrita depois da morte dele. Ou seja, logo não teria como ele ter escrito a carta ao Tiago. Tem o Tiago, outro Tiago apóstolo também, que é Tiago menor. Mas o Tiago menor, por ele não ter tido tanta expressão dentro da Bíblia, acredita-se que também que não foi ele que escreveu. Tem outro Tiago também, que era irmão de Judas, que também acredita-se que não foi ele. Por causa disso, esse Tiago, acredita-se que o Tiago que escreveu a Bíblia foi o Tiago, irmão de Jesus. Porque após a morte de Jesus, esse Tiago começou a aparecer. Ele que era incrédulo, não cria, não acreditava que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus. Depois da ressurreição, um avivamento, ele passou a se destacar, inclusive sendo um dos líderes da igreja em Jerusalém. Esse foi o Tiago que escreveu o livro de Tiago. E ele tem alguns objetivos a carta, né? A carta é conhecida, como o Fael falou na semana passada, por ser os provérbios do Novo Testamento. E a carta, ela começa com um objetivo. Ela tem um objetivo. O primeiro objetivo da carta, ela traz a intenção de trazer força aos crentes que estavam passando por adversidades. Então ele passa a dizer que os crentes têm que passar essas adversidades com sabedoria. E o que é a sabedoria? É o olhar divino para aquela situação. Então você está passando por dificuldade, poxa, eu estou passando por essa dificuldade, mas ele diz que não é assim. Você olhar para a dificuldade, você olha o que Cristo está trabalhando com você através daquela dificuldade. Um olhar divino sobre aquela situação.
Às vezes, eu não sei você, quem já assistiu um jogo de futebol, o jogador tá ali, tem um cara sozinho ali do lado, sozinho, ele tá só ali, você diz, toca lá, e o jogador vai pro lado mais difícil. Mas por que é? Porque você, quando vê de cima, a câmera da televisão, ela tá por cima, você olha, você vê um campo maior. Aquilo que o jogador tá lá, ele tá limitado, porque ele não tá vendo. Então, se nós olharmos assim como jogadores no plano terreno, nós enxergaremos muito menos do que se estivermos no alto, vendo com a visão de Deus sobre aquela determinada adversidade. Então é assim que Tiago passa a dizer, rapaz, vamos olhar as circunstâncias, as adversidades com a sabedoria de Deus. E o outro objetivo, ele quer fazer vencer a imaturidade cristã e a incoerência que existia nas igrejas. A incoerência, ela, muitas das vezes, daquilo que, como nós falamos no versículo lido, que muito era falado, o cristianismo, os princípios que as pessoas absorveram, elas até sabiam da fé no Senhor Jesus Cristo, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, mas aquilo que eles falavam, muitas das vezes, na hora de praticar, na hora de suas atitudes, eles não estavam fazendo isso. Por isso que Tiago é uma mensagem mais prática. Vocês viram em que Jesus veio, tudo que Ele ensinou, agora vamos aplicar tudo que nós aprendemos no nosso dia a dia, nas nossas atitudes. Então, Tiago tem esses dois objetivos assim norteadores, né? Então, quando nós lemos esse provérbio de Tiago, a gente já tem que ter ideia dessa visão que ele quer passar. Já no capítulo 2, vamos iniciar o capítulo 2, agora entramos no capítulo 2. E o capítulo 2, ele tem dois temas principais, dois assuntos principais. O primeiro assunto é da acepção de pessoas, acepção dos pobres, que estava existindo na igreja. E o segundo assunto, que também está ligado com o primeiro, é a incoerência. A incoerência dos cristãos que estavam valorizando muito a doutrina, mas menosprezando as obras produzidas através da fé. Então existia uma incoerência daqueles crentes que ouviam a palavra, mas não eram cumpridores, eram apenas ouvintes e às vezes até se enganavam com discursos falsos. Tem que amar o próximo como a si mesmo, mas eles estavam se enganando, falavam, mas não praticavam aquilo ali. Inclusive eles demonstravam essa incoerência fazendo acepção de pessoas, Tiago vai falar no capítulo 2, e inclusive falavam as coisas, mas não agiam, como na segunda metade do capítulo 2 nós iremos enxergar. Vamos lá ver capítulo 2. Capítulo 2 de Tiago, versículo 1 ao 4. Vamos ler, irmãos. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para que o que traz a veste preciosa lhe disserdes, assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí, em pé, ou assenta-te embaixo do meu estrado. Porventura, não fizeste distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizeste juiz de maus pensamentos? Amém. Primeiramente, a primeira música que foi cantada aqui, vocês lembram qual foi? Jesus, o Rei da Glória. Aí fala Senhor da Glória, né? É o local da Bíblia que diz que Jesus é o Senhor da Glória. Então a música, a primeira parte da música foi baseada muito também no primeiro versículo de Tiago, né? E aí, lembra que eu estava falando de incoerência, inconsistência cristã? Ele já começa no versículo 1, falando muito forte. Ele pega e diz assim, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. O que é acepção de pessoas? O que é acepção? Acepção é uma palavra que tem origem grega, e ela significa analisar alguém a partir da aparência, a partir da sua face. E ele diz que isso não somos para ter essa fé. E ele menciona Senhor da glória. Como assim, Senhor da glória? Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei da glória, Senhor da glória, renunciou tudo que ele tinha de privilégio. E ele foi diminuindo, virou um embrião, virou um bebezinho, virou um homem. Se humilhou, foi servo de todos, obediente até a morte de cruz. Andava com a maioria das pessoas, eram os pobres, viviam com os pobres,
Aí ele está dizendo assim, ó, deixem de ser inconsistentes. Como é que pode o Senhor dar glória de vocês e vocês vão estar fazendo acepção de pessoas? Então Tiago, ele menciona o Senhor da glória para lembrar que aquele Senhor que eles falavam que era Jesus Cristo estava em um lugar muito alto, mas renunciou o que ele tinha por amor a nós. E isso era uma das essências do cristianismo. O quê? Renúncia. Então ele diz, ó, não tenhamos essa fé em Jesus em acepção de pessoas. E ele passa para o versículo 2. Leiamos o versículo 2. Porque se no vosso ajuntamento entrar um homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te embaixo do meu estrabo. Aí o que ele quer dizer, ele está citando um exemplo, a partir do versículo 2. E ele cita o exemplo de uma situação em que muito provavelmente estivesse acontecendo nas igrejas, nas sinagogas, nos locais que eles se reuniam. Sinagogas por quê? Sinagogas eram onde os judeus se reuniam para falar de Deus, mas quando eles aceitavam Jesus, lembrando que a carta está sendo escrita às 12 tribos, então se as 12 tribos está mais direcionada aos judeus que se converteram a Jesus Cristo, eles se reuniam nas sinagogas, então existiam sinagogas naquela época, eram todas dominadas pelo cristianismo. Então eles se reuniam naquele momento, então quando chegasse uma pessoa que você não fizesse acepção, vou julgar a pessoa pela aparência, eu vou lhe dar uma preferência dentro da igreja por aquilo que eu vi do lado de fora. Aí então eu olho, vejo alguém pelo lado de fora, então eu vou lhe dar benefícios dentro da igreja, porque exteriormente, no seu exterior, ele traz uma aparência mais alguma coisa do que o outro. No caso aí está falando de questões financeiras. E eu não sei se vocês sabem, mas naquela época, assim como é hoje, mas naquela época ainda mais, a maioria da igreja era o quê? Pobre. Então quem estava fazendo acepção de pessoas? Os pobres. Dentro da própria igreja, que a maioria era pobre, estava fazendo acepção de pessoas entre eles mesmos. Então lembrando que nós cometemos pecados. Então nós não podemos fazer acepção de pessoas em relação a repudiarmos a atitude de alguns totalmente, mas outros por causa de determinada aparência ou por determinado status. Não, aqui, rapaz, a Bruna pecou, mas a Bruna é de casa, então tá de boa. Já o Samuel, se o Samuel pecar, não, merece ser crucificado. Essa acepção de pessoas, se Cristo não vai fazer essa acepção, que dirá nós? Que não podemos também fazer. Então eles estavam fazendo essa acepção de pessoas, e a igreja de maioria pobre, por quê? Porque a maioria da população, por exemplo, brasileira, é de uma raiz mais humilde. As pessoas que dominam a gente, né, elas são 5%, sei lá, da população, são as pessoas ricas, são elas que fazem as leis, são elas que têm as grandes mansões, são elas que são donos dos gados, da carne que comemos. Então, se nós analisarmos, a gente tem sempre as falcatruas, sempre envolvidas com construtoras que constroem as casas que nós iremos morar, que constroem, então tudo está relacionado a eles, né? Então, o que é que acontece? Eles são... Existe uma menor quantidade e a igreja é uma maior quantidade. Ou seja, 95% da igreja, 95% da população, como ela é de origem mais humilde, então a igreja naturalmente também teria que ser, né? Amém? Vamos lá, versículo 4, diz o quê? E no versículo 4 diz assim, porventura não fizeste distinção dentro de nós mesmos? É errado fazer essa distinção. Porque nem mesmo o Cristo, o Senhor Jesus, ele o fez. Na verdade, ele olhava para nós, ele olhava e via o interior. E essa distinção que eles estavam fazendo era pela aparência. E Tiago, ele está indo na linha da incoerência cristã, de se falar uma coisa e ser outra. Jesus, quando ele veio, ele não nivelou pelas questões financeiras, ele nivelou todo mundo pelo quê? Pelo pecado. Então ele olhou para a terra e ele viu o quê? Todos os pecadores, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então o amor por todo mundo, o sacrifício que Jesus cometeu era por todos nós.
por todos nós que precisávamos dele, que ele nos escolheu. Então, esse sacrifício, Jesus pegou e nos nivelou pelo quê? Pelo pecado. Já nós não podemos nivelar de outra forma que não for a que Jesus fez. Então, todos nós somos carecedores de Jesus. Então, todos nós estamos na mesma posição. Como? Dependentes do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós fazemos essa acepção, julgamos pela face, pelo que a pessoa tem, pelo que a pessoa pode distribuir, nós estamos sendo juízes, estamos fazendo uma distinção dentro da igreja que Jesus Cristo não fez. Vamos ler agora a parte B do versículo, né? A parte B do versículo diz assim, ó: e não vos fizeste juízes de maus pensamentos. Juiz é aquele que julga, é aquele que decide. Espera-se que um juiz ele seja imparcial. Então, se tem uma causa, duas pessoas estão lutando pela mesma coisa, o juiz vai dizer, ó, vai ficar contigo ou vai ficar com a outra pessoa. Espera-se que o juiz decida com o quê? Com imparcialidade, que ele analise os fatos e a partir dos fatos ele julgue. Um juiz de maus pensamentos que faz acepção de pessoas, aqui os maus pensamentos, que traz maus pensamentos, o juiz de maus pensamentos, é aquele juiz que julga determinada coisa, esperando no fim receber algo em troca. Então acontece muitas das vezes, como nós estamos falando de dinheiro aqui, na questão financeira, se eu olho, existe um cargo na tesouraria da igreja. A Bruna recebe 5 salários mínimos por mês. O Samuel recebe 3 salários mínimos por mês. O certo de uma pessoa que vai colocar em um cargo os 2 pretendentes é o quê? É orar, ver qual que está mais qualificado, ver o que está melhor, agindo melhor, o que está mais apto a realizar aquilo. Já um juiz de mau pensamento que julga a causa, o que é que ele vai ver? Bruna, 5 salários mínimos. O dízimo dá quanto? Mais de R$500, né? Então vejamos, se uma pessoa está trabalhando na obra, a tendência é que ela dizime, seja mais fiel ainda do que o crente é para ser, porque ela está na obra, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou achar que a Bruna está mais apta, colocá-la lá, porque muito provavelmente, o que é que eu vou querer depois? A retribuição. Um juiz de mau pensamento, ele julga querendo algo em troca. Então, muitas das vezes, quando um crente faz acepção de pessoas entre os crentes, ele trata uma pessoa melhor do que trata as outras, na verdade é porque ele espera que aquela pessoa que ele está tratando bem, um dia possa lhe oferecer algo em troca. Ou ele vai, ou ele possa. Então, Jesus aqui está dizendo que não faça assim, porque diretamente o seu coração vai estar sendo prejudicado. Porque no dia que você fizer acepção de pessoas de tratamento, muito provavelmente é porque você vai estar esperando dela que ela vai dar ou que ela possa dar alguma coisa em troca para você. Amém? Então repreendamos isso e quando olharmos para alguém, assim, nós vamos tratar a pessoa pelo que ela é. O quê? Necessitada do Senhor Jesus Cristo. Igual a quem? Igual a mim, igual a você. Amém? Ou seja, é errado fazer acepção de pessoas porque causa distinção dentro da igreja, separa os crentes, nos traz um juiz de mau pensamento. E terceiro, vamos lá para o versículo 5. Ele inverte, perverte como Deus via os pobres dentro da igreja. Vamos lá, versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Não é que Deus tem uma preferência aos pobres, assim, rapaz, é pobre eu vou escolher, é rico? Não quero. É porque o rico, ele tem uma tendência a ser mais soberbo, assim como aquelas pessoas que são mais inteligentes. As pessoas, quanto mais inteligente a pessoa é, mais a tendência é de ser soberbo. Por isso, quando uma pessoa é muito usada por Deus, pregando, louvando também, o que é que acontece? A luta dela é o homem contra o homem. Ela tem que saber que é sempre Deus que está fazendo aquilo ali, e não ela. E que Deus, se Deus não estiver ali, é só o homem, não está valendo de nada. Então, trazendo para cá, ele fala dos pobres que realmente, no caso, a igreja, ela nasceu assim, ela tem essa tendência porque
Nós estamos mais necessitados do Senhor Jesus Cristo. Os que estão ricos, eles têm essa soberba maior. Então ele está dizendo assim, vocês que estão fazendo acepção de pessoas entre os ricos, rapaz, Deus escolheu os pobres. São os pobres, os mais carentes, os mais necessitados, que olham para Jesus com uma sede muito maior, com uma confiança muito maior. Então vocês estão invertendo o que Jesus fez na terra. Então você é errado porque está causando distinção dentro da igreja. Você está sendo um juiz de mau pensamento, querendo se aproveitar da pessoa que você trata melhor. E você ainda está mudando o evangelho, porque o Jesus Cristo que veio na terra nunca fez isso que você fez. Então ele está só tum. É prática. Ele está dizendo assim, rapaz, tudo isso aí que você aprendeu, o cristianismo, é assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo por causa disso. Você não pode ser incoerente com aquilo que você acredita, com seus princípios cristãos. Vamos lá? Próximo versículo. Versículo 6. Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Naquela época, como a maioria da igreja que ela estava nascendo, ela era empregada e não empregadora, os ricos que eram os empregadores, porque o evangelho passou um tempinho para chegar até eles. Vocês lembram que Paulo, quando foi preso, ele começou a pregar para aquelas pessoas, para o rei, para o imperador. Quando ele foi preso lá em Atos, no final de Atos, ele pegou e preso lá também. Ele passou a pregar para a guarda pretoriana. Até em Filipenses fala, os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César, porque ele estava pregando para aquelas pessoas. Ele mesmo preso numa prisão domiciliar, as pessoas iam lá visitá-lo e ele estava pregando. E aí o evangelho começou a chegar nas pessoas que estavam socialmente no escalão mais elevado. Mas até então, os crentes que existiam eram crentes o quê? Crentes que eram empregados. Não existiam, praticamente, era mais difícil achar um empresário, né? Atos 16 fala, acho que Lídia, que era empresária, vendedora de púrpura, mas aí foi uma exceção, que Deus pegou no meio do caminho e converteu, mas o caminho todo foi de pessoas mais simples até o evangelho se expandir totalmente, né? Então ele está dizendo assim, esses vocês estão dando preferência a quem tem mais condições, mas são eles mesmos que vos oprimem, porque são eles que têm o poder de fazer a lei e eles oprimem vocês. São eles que têm o poder de lhe dar emprego e eles estão lhe maltratando no emprego, ainda levam você para o tribunal. Para quê? Para dizer que você, que recebe pouco, que está sendo maltratado, ainda as coisas estão desaparecendo. Então os ricos, eles levavam os pobres para o tribunal, e mesmo assim, quando um rico chegava na sinagoga, o que é que o pobre fazia? Não, que o pobre senta tu no chão aqui, o rico pode sentar aqui na frente, no local preferido, no local melhor, que dá para ver melhor. Então ele está dizendo, não sejam incoerentes, abram os seus olhos. Amém? Vamos lá? Versículo 8 e 9. Gente, também não vamos generalizar, entendeu? Porque senão a gente vai pegar e vai o quê? A gente vai olhar e vai dizer assim, poxa, né? Rico tem uma aversão a rico porque é um rico dominador. Não é generalizar, mas existem grandes naquela época, né, como também hoje, que querem fazer leis proibindo a gente de falar, por exemplo, daqui a um tempo eu vi um vídeo que uma mulher olhava para o outro homem e dizia assim, seu hétero, xingando a pessoa de hétero. Gente, hétero é a pessoa que gosta do outro sexo, né? No caso, eu sou homem, eu vou gostar de mulher. A Bruna é mulher, vai gostar do homem, né? Então a pessoa estava chamando o outro de hétero, xingando a pessoa porque era homem. Então nós estamos chegando em tempos muito assim, finais dos tempos, né? E daqui a um tempo isso vira lei. Hoje até muitas das vezes falam, né? Rapaz, fale que o presidente é ladrão, fale que não sei quem é ladrão, mas se você falar de determinada classe, por exemplo, falar dos homossexuais, é uma briga, uma revolta, a reportagem chega, é um negócio mais sério para aquele lado. Então, daqui a um tempo, isso aqui vai chegar na igreja, e eu falar isso aqui que eu estou falando agora, pode ser que liguem para a polícia, rapaz, o pastorzinho ali até bem, gostei até dele, mas está falando coisa errada. Aí a polícia bate ali na porta, espera terminar o culto. Então a gente tem que orar, porque que não chega essa época, né? Mas vai chegar, né? Vai chegar. Jesus vai vindo, o negócio vai apertar, então vai chegar, né? Versículo 8 e versículo 9. Diz assim: todavia,
se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometei pecados e sois redarguidos pela lei como transgressores. Lei real. Alguns têm lei régia ou lei maior, que é a lei maior dos 10 testamentos. A lei maior que é amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo, né? Dos 10 mandamentos lá, 6 leis são direcionadas ao próximo. E dessas 6 leis do decálogo, dos 10 mandamentos, dessas 6 leis, 6 são direcionadas ao próximo. Honra pai e mãe, não mate, não roube, não adulterarás, não darás falso testemunho e não cobiçarás. 6. Essas 6 são resumidas em quê? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então eles estão dizendo que aqui, ó, se cumprides conforme a Escritura que vocês tanto estão falando, se vocês cumprirem isso, vocês vão amar o próximo como a si mesmo. Vocês vão realizar essa obra, essa lei maior, né? Mas se vocês fizerem acepção de pessoas, vocês vão estar cometendo pecado, porque justamente estarão infringindo a lei, sendo transgressor. Redarguido não sei se é redarguido de vocês, mas redarguido é apontar, né? A lei vai apontar, vai lhe atacar e vai dizer o quê? Que você é transgressor. Amém? Versículo 10 e 11. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matarás, estás feito transgressor da lei. Eu não sei se você lembra, mas a gente citou esse versículo muitas das vezes em Romanos. Por quê? Porque como em Romanos os judeus acreditavam, em Romanos nós citamos que os judeus acreditavam que a salvação se dava pelas obras da lei, por você cumprir a lei, aquela liturgia, daquela lei mosaica. Se você cumprisse aquela liturgia, aí você estava como sendo merecedor da lei. Mas o que é que acontece? Se você ferisse um mandamento, você já era transgressor de todos. E para entrar no céu, Deus não olha assim não. Rapaz, o mar é gente boa, pode entrar. O Samuel é mais ou menos. Mas como é um mais ou menos, mais para mais, pode entrar. Ah, mas a Bruninha, ixi, meu irmão, não, a Bruninha não pode entrar mais. Jesus não era assim. Não é assim ainda. Para entrar no céu tem que ser assim, ó. Perfeito, justo. Ah, Raul, pronto. A igreja, ninguém aqui vai para o céu. O que foi que aconteceu? Para resolver isso, Jesus Cristo veio na terra, foi fiel até a morte de cruz. E ele pegou toda aquela justiça que ele tinha e nos imputou, e pegou todos os nossos pecados e levou naquela cruz. Então, quando nós chegarmos no céu, como nós cremos, somos salvos, Jesus não vai olhar o fato de nós, por sermos humanos, sermos mais ou menos. Ele vai olhar e vai ver Jesus nas nossas vidas. Deus vai olhar e vai ver Jesus no dia do juízo final. Então o que é que vai acontecer? Ali nós estamos com a justiça de Deus, que é 100%, que é perfeita, que é sem pecado, sem mácula alguma. Mesmo nós tendo pecado, nós vacilando no meio do caminho, nos arrependemos, e o que foi que ele fez? Ele levou sobre si nossos pecados. Então, por causa disso, na época da lei não dava certo, mas por causa de Jesus Cristo, ele veio, cumpriu a lei, foi fiel até a morte, e isso nos foi imputado. Esse sacrifício dele nos foi imputado como justiça. E ele está dizendo assim: rapaz, você que está cumprindo tudo direitinho, mas está errando porque está fazendo acepção de pessoas, está sendo transgressor da lei toda. Está errando em tudo, ou seja, está em pecado. Não é aquele pecado, rapaz, eu estou mal com Deus, mas é só um pouquinho. Não estou tão mal não, mas está mal. Não existe, ou você é salvo, ou você não é salvo. Não tem aquele meio salvo. Não? A pessoa morreu meio afogada, não tem como. Quem morreu, morreu. Quem foi afogado não foi, ninguém sabe, né? Mas é assim. Então só tem como ser salvo ou não ser salvo. Ou você errou ou você não errou. Então a acepção de pessoas, você às vezes não adulterou, mas matar, você é culpado também como se tivesse adulterado. Então você fez tudo direitinho, mas fez acepção de pessoas, é como se você tivesse matado. Então você responde como pecado, como se tivesse matado também. Então ele está dizendo assim: se você transgrediu em um, você transgrediu em todos. Amém? Vamos lá. Versículo 12, ele diz assim, ó: assim falai e assim procedei. Assim falai. Ei,
Vocês não dizem que são discípulos de Jesus Cristo? Vocês não dizem que tem que amar o próximo como a si mesmo? Vocês não dizem que o Senhor é o Senhor da glória, que renunciou por amor a vocês? Rapaz, assim que vocês falem e assim vocês procedam. Deixem de ser incoerentes. Vocês aprenderam? Pois agora façam. Façam como vocês dizem. Porque vocês estão dizendo que é para amar o próximo como a si mesmo, mas estão fazendo acepção de pessoas. Esse era o problema que existia, que estava existindo ali. As pessoas até sabiam o que é que tinha que fazer. Não, sabiam a doutrina, o ensinamento, mas na hora de realizar, eles não realizavam aquilo dali. Às vezes é com a gente. Eu sei que muitos de nós precisamos aprender assim, o básico da fé ainda, porque às vezes a gente não sabe, tem que já está no nível de se aprofundar um pouquinho mais. Mas se a gente fizesse metade do que a gente sabe, a gente estava mais longe, não estava não? Imagina se você soubesse metade do que a gente sabe. Uma vez eu fiz uma pregação de 1 hora, mais de 1 hora. Aí uma pessoa veio para mim assim, né? Raul, tudo que tu falou ali eu já sabia. Eu, eita, mas o irmão está crente, viu? Mas tudo que o irmão sabia, na vida dele, ele não estava cumprindo. Ele não estava realizando aquilo dali. Então ele sabia o que eu estava falando, mas aí ele não estava fazendo aquilo. De que vale aquilo dali então? Que incoerência cristã é essa? É isso que Tiago está repreendendo os irmãos, as 12 tribos, né? No caso, como é para todos nós, isso daí que ele está falando para a gente. Aí, você sabe, você já ouviu, mas você está sendo incoerente. Então, se você falou, amar o próximo, amar o seu irmão, amar Deus sobre todas as coisas, que você faça aquilo que você fala. É forte, né, igreja? E ele diz assim, ó, assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. A lei cristã, né? A lei cristã que nós falamos, essa é a nossa lei, e nós seremos julgados por ela. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia, e misericórdia triunfa sobre o juízo. Ó, rapaz, se você está agindo sem misericórdia, no dia do juízo, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Vê com a via de mão dupla. Ó, rapaz, se vocês agirem com misericórdia no dia do juízo final, misericórdia para vocês. Show de bola? Então ele fala nessa primeira parte do capítulo de Tiago sobre a acepção de pessoas. Um exemplo grande é Samuel. Samuel, quando chegou na casa de Jessé para escolher o futuro rei de Israel, o que foi que ele fez quando viu o primeiro irmão, o primeiro filho? Não, vai ser esse é o rei, menino. Esse aí não, o próximo. Deus manda passar para o próximo, manda passar. E Samuel acha que é cada um. Até chegar a ver, rapaz, tem mais algum aí? Até o pai dele ficou, não, tem umas aí, é meio até ruivo, né? Meio assim. E Deus não escolheu pela aparência. Deus escolheu pelo coração. Vamos lá, chegando agora, vamos ler agora o versículo 14. Diz assim, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? O que é que tem? Rapaz, eu tenho fé, mas não tenho obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? E aí, gente, a fé pode salvar vocês? Mas vocês estão vendo que Tiago está dizendo que, tipo assim, a pergunta que ele faz é como se fosse dizer um não, né? Mas aí você lembra de Romanos todinho e você diz o quê? O justo viverá pela fé. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo veio, né? Tudo, que ele ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Vamos lá, Romanos 3:28. Romanos 3:28, bem rápido. Já abri, ó, mais rápido que vocês. Diz assim, ó, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Rapaz, já abriram, mano. Sem as obras da lei. O homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E quando nós chegamos em Tiago, gera uma dúvida, porque diz assim, ó, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? Dá uma dúvida, porque a tendência é que a resposta é não, viu, gente? A resposta de Tiago é não, e está correta. Mas eu acho que vocês viram aí que parece que há uma incongruência. Não sei se você pensou assim, mas se você pensou que parece que está difícil de entender, Martinho Lutero olhou para esses dois textos e viu também assim, rapaz, esse Tiago está falando umas coisas aí que, rapaz, está meio estranho, viu? Então, se você ficou assim também, Martinho Lutero também ficou assim. Então, calma, que a gente vai explicar, amém? Eu fui estudar mais um pouquinho. E acontece o quê?
Eu também fiquei na dúvida, viu, gente? Fiquei na dúvida, rapaz, eu vou olhar isso aqui bem direitinho. E ele faz uma pergunta retórica. Ele faz uma pergunta já tendenciosa para a resposta dizer não. Mas o assunto que Paulo fala e o assunto que Tiago fala são diferentes. O significado de obras que eles estão falando aí é diferente. As obras que Paulo fala são as obras da lei, da justiça que os judeus estavam praticando. E aquilo que eles praticavam, eles diziam que, rapaz, eu mereço ser salvo. Porque olha o que eu estou praticando, as obras da lei aqui estão tudo direitinho. Olha aí como é show de bola. Olha aí como eu mereço ser salvo. Até citei para vocês que Deus olha para a nossa justiça e vê como o quê? Como trapos de imundícia. Ele olha, e não sei se vocês lembram que são esses, são aqueles panos que ficam para reter o sangue que a mulher jorra todo mês. Então, quando aquele sangue está fincado nesse pano, quando você bota ali o pano de lado, aquele é o trapo. Outro exemplo, quando eu falei com o pastor até foi pesquisar um pouquinho mais, ele olhou e viu que também era aquele pano que envolvia a pessoa que estava com lepra. Então aquele pano que ninguém queria chegar perto da pessoa que estava com lepra, nem perto do pano. Então aquela justiça que você acha que porque você fez determinada coisa você merece ser salvo, Deus olha e vê aquilo dali, a sua justiça. Ou seja, o seu melhor, Deus olha e diz assim, não presta, é trapo. Imagina o seu pior, né? Imagina o seu pecado, como é que Deus vê. Essa é a obra que Paulo está falando. A obra que Tiago fala é a obra de obediência ao Senhor, que está diretamente ligado com a fé. Como assim? Vocês lembram que a justificação é pelo quê? Pela fé, não é pelas obras. E o que é? Você é salvo quando você tem fé, quando você crê. Mas é possível você falar para as pessoas, e o que é crer? Rapaz, que Jesus veio aqui na terra, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Ele enviou o Espírito Santo, que um dia Ele vai voltar, que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é crer. E muito mais, né? Mas se você perguntar para algumas pessoas que estão aí no meio do mundo, se vocês perguntarem essas coisas que eu disse, talvez muitos dirão que tudo que eu disse é verdade. E que elas acreditam naquilo ali. E que elas têm fé naquilo dali. Rapaz, Raul, isso aí que tu está dizendo, eu creio. Eu creio que Jesus Cristo. Aí, você crê nisso que eu estou dizendo? Creio. Aí, Tiago começa a falar justamente dessas obras. Rapaz, tu tem fé? Meus irmãos, de que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? É essa fé que Tiago está falando. Vejam que não é a mesma fé que Paulo fala. A fé que Paulo fala é a fé para você ser salvo perante o Senhor, é aquilo que nos justifica perante Deus, né? A fé que Tiago está falando é a fé que nos justifica perante os homens, porque Deus vê a fé no seu coração. O homem não consegue ver a fé senão pelas suas obras. Então, para eu saber que a Juliana tem fé, eu tenho que olhar as obras dela. E quando nós falamos de obras aqui, a gente vê que muitas religiões pregam praticar boas obras, cuidar dos pobres e tudo. Amém. Isso daí é uma obra de Deus também. Só que a obra que é falada aqui é a obra de obediência ao Senhor. Então, tudo que tem dizendo na Bíblia para você fazer, essa é a boa obra praticada. Então, se você diz que tem fé, mas não obedece ao Senhor, ou seja, não tem boa obra, a sua fé não é a fé que salva. É aquela fé daquela pessoa que está lá no mundão, não está nem aí, e está dizendo que acredita no Senhor, que reconhece que o Senhor, reconhece que o Espírito Santo está aqui, reconhece que um dia Jesus vai voltar. É possível ter pessoas que estão no mundão, curtindo o mundão e acreditam nisso. Às vezes são pessoas que estavam na igreja, saíram da igreja, foram lá para fora e elas sabem, elas acreditam. Mas se Jesus voltasse naquela hora, muito provavelmente elas não iriam. Porque a fé que elas tinham, que tem, não é uma fé genuína, não é uma fé salvadora. Ou seja, o cristianismo, como eu falei para vocês, é vertical e é horizontal. A fé de obras, ela se justifica sim. Samuel, para saber se eu sou um homem de fé, ele tem que saber o que eu produzo. Raul é um obediente a Deus? Aí sim. Se não for, a fé que o Raul tem pode até dizer que crê em Deus, mas não é uma fé genuína. Essa é a fé, esse é o entendimento que nós vamos falar a partir de agora. E ele começa dando um exemplo.
grande reformador, né, da Reforma protestante, ele até falou que a fé é a fé que salva, e somente ela. A graça mediante a fé que salva. Mas a fé salvadora não vem só, ela vem com as obras. E essas obras que eu estou dizendo a você, que nós viemos tirar essas obras de realizar alguma coisa, assim, que é também. Mas as obras que é citado aqui são obediência, tudo que a Bíblia fala. Amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, evangelizar, pregar o evangelho, não dar lugar ao diabo, fugir da aparência do mal, não sair de vossa boca nenhuma palavra torpe. Tudo isso, não entristeçar o Espírito Santo de Deus, tudo isso, tudo que está na lei como forma de mandamento, conselho, tudo isso é obra. Então, se você está produzindo isso aí, é porque você, aquilo que você fala, é aquilo que você é. Ele está tratando da incoerência, de pessoas que estavam na igreja, até sabiam da Bíblia, conheciam a Deus, mas quando você olhava para fora, rapaz, o que tu fala aí não é o que tu é, não. Por isso que ele disse, você fala, assim falar e assim proceder. Porque o que vocês estão falando não é muito o que vocês estão dizendo. Vocês falam no cristianismo que não está parecendo que são cristãos. Então esse é a fé. Vamos lá para o próximo versículo. Então Paulo fala, a salvação é recebida por quem? Pela fé. Aí Tiago fala o quê? A salvação é demonstrada como? Pelas obras. Estão vendo? É de uma mesma perspectiva. Eles estão olhando a salvação de perspectiva diferente, na verdade. Paulo fala da causa. Qual é a causa da salvação? A fé. Tiago fala, qual é a consequência da salvação? As obras. E elas andam juntas, para provar que a fé é uma fé genuína. Não basta só crer. Gente, quando eu entendi isso, eu achei, sou meu irmão, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E se o irmão, aí começa a dizer, começa a dar exemplo para justificar aquilo que ele está falando. Ele diz assim, e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não derdes nada as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? As obras, a fé sem obras, ela é tão vazia como as palavras sem atitudes. Então você diz que tem fé e não tem obra, mas essa fé não é uma fé verdadeira. Você fala, mas não tem atitude, o rapaz que você fala, não vale de nada. Não está condizente com aquilo que você é. Então ele está dizendo aí, rapaz, falou, necessitado, além das palavras, você podendo, você o que tem que agir, ter uma atitude para com aquilo, né? Vamos para o próximo versículo, versículo 17, e diz assim, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Rapaz, se eu tenho fé, mas se você não tiver o fruto de obediência, o fruto de arrependimento, a fé que você diz que tem é morta. E a fé em Deus, ela é viva. A fé em Deus, ela vem com abundância. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E onde a graça de Deus, a fé. E onde a fé, a salvação. Então, por eles diz, rapaz, se a sua fé não tem obras, ela está morta. Se você até diz que acredita que Deus é o Salvador, que só há um único mediador entre Deus e o homem, mas se você não está produzindo aquilo dali, se você não está obedecendo a Deus, a sua aparência, o seu jeito, a sua forma de viver ainda é de uma pessoa que não está nos caminhos do Senhor, então quer dizer que você está sendo incoerente. Vamos fortalecer a fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E é através da palavra de Deus que a sua fé vai virando genuína, viu? A palavra de Deus vai na sua vida, não, vai moldando, Rafael, não faz assim não, Bruna, pastor, tu vai lhe moldando e lapidando e deixando uma joia rara, para aquela que a sua fé seja uma fé genuína, a fé que salva, uma fé salvadora. E diz assim, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Eu não sei se você já ouviu a expressão, aquela, rapaz, Deus está preocupado com o coração. Deus está preocupado com o coração. É verdade? É. Deus está preocupado com o coração mesmo. Só que muita gente usa isso daí para justificar atitudes que as pessoas têm externas erradas, ou seja, eu agi errado, mas meu coração ainda é um coração bom.
que é bom no sentido de que eu quero Deus, eu sei que Deus é bom, então o que é que eu faço? Não, essas besteirinhas Deus não está preocupado não. Se eu matei alguém, se eu roubei, prostituí, se eu falei mal do irmão, se eu estou causando picuinha, divisão, meu coração não é o coração de Deus, então Deus está preocupado com o coração. Muitas das vezes a gente usa essa frase, que é verdadeira, que Deus está preocupado com o coração, mas a gente esquece que Paulo fala lá em Romanos 6, que nós temos que apresentar os nossos membros ao Senhor. Então é o corpo todo. O Senhor não quer só o coração. Ele quer 100% da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Não adianta também que a nossa área sentimental, a nossa área espiritual, a nossa área profissional seja de Deus e a área financeira não seja. Rapaz, aqui Deus é dono da minha vida, mas das finanças é comigo. Deus não quer isso. Ele é aquele... Rapaz, eu não sei se você já viu, até falam em namoro possessivo, né? Relacionamento possessivo. Deus não é assim não. Porque tudo que Ele quer é para o nosso bem, né? Mas o negócio de Deus é 100%. Ele não quer 99% do seu tempo não quer 10% do seu tempo não. Ele quer 100%. Até eu dizendo para o Juan, ensinando o Juan que tem que orar sem cessar. Ele, Raul, não tem como não. Então, orar sem cessar, mas não tem como, Raul. E eu fico ensinando a ele também, as crianças, né, no dia das crianças, como é orar sem cessar, nas nossas atitudes do dia a dia, né? Porque não, mas não tem, não tem como, mas nós vamos praticando isso diz lá em 1 Tessalonicenses. Vamos até para a gente pegar e orar sem cessar tudo que nós façamos, tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Ele usa um negócio aí chamado diatribe. O que é diatribe? Rapaz, alguém é quando um falso interlocutor é como se ele criasse um interlocutor para falar com ele naquela hora. Porque, rapaz, eu tenho fé, eu não tenho obras. Como assim? Eu tenho fé. E aí, como é que vai ficar esse negócio? Pode muito bem, como eu contei para vocês, alguém dizer que tem fé e está lá no mundo perdido. Está lá no mundo vindo da igreja, porque se distanciou. Ou está lá no mundo porque nunca tenha conhecido o Senhor Jesus Cristo, mas ele ouviu falar de alguém, do Senhor Jesus, através da televisão, através dos pais que são crentes, e ele crê nessas palavras, ele crê que Jesus é o único caminho, só vai para o céu se for por Jesus. Imagina a pessoa, não, eu creio, Jesus é isso, tudo que você está dizendo. Mas e aí, vai para a igreja, bora adorar a Deus, ou deixar de fazer essas coisas. A pessoa, ixi, não, isso aí, eu creio. Ou seja, a fé que ele estava produzindo não existia. Porque uma fé o quê? Uma fé, como o versículo anterior falou, é uma fé morta. Então, para nós mostrarmos a nossa fé, rapaz, Gene, você é uma mulher de fé? Renato, você é um homem de fé? Está aqui as minhas obras. Está aqui demonstrado as minhas obras de obediência ao Senhor. Amém? Vamos lá, versículo 19. Porque diz assim, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Rapaz, o cara do mundão tá lá, e se eu perguntar, ele crê também, mas ele não tem vantagem nenhuma. Ele está dizendo aqui, olha o exemplo que ele foi bater. Até o diabo crê e se estremece. Aí então ele está dizendo assim, tu que está no mundão, crê em Jesus Cristo, mas está perdido e não quer nem saber. O diabo crê e treme, e tu está crendo e não está nem tremendo, tu está pior que o cão. A pessoa está numa situação complicada, né? Por isso que a gente tem que orar e evangelizar que essas pessoas estão numa situação complicada. Por quê? Não sei se vocês já ouviram aquela expressão, rapaz, mentiu e nem tremeu a cara nem treme, né? Às vezes pessoas que pecam e não tremem não, estão nem aí não, com o dia do juízo final. Satanás sabe o final dele. Satanás sabe que ele vai ser destruído, Jesus vai pisar na cabeça dele, vai esmagar, vai ficar debaixo dos nossos pés. E por isso ele treme. Ele crê que só há um Deus. Então por isso nós temos que espalhar esse Deus aí poderoso, capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder dele que opera nas nossas vidas. Vamos lá agora para o versículo 20 ao 24. Vamos dar um pulo aí, 20 ao 24, vamos ler juntos. Mas, homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Vamos lá. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem veio que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura, que diz,
E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Primeiro a gente tem que lembrar da cronologia de Abraão. Eu não sei se vocês lembram um exemplo, mas nós citamos lá em Romanos também essa questão que Abraão foi justificado pela fé muito antes da lei. Só que aqui parece mais uma vez que Tiago está dizendo assim, rapaz, Abraão foi justificado pelas obras, vocês estão vendo, sendo que a própria Bíblia diz o quê? Que ele foi justificado pela fé, quando ele creu nas promessas do Senhor Jesus Cristo, né? Mas se a gente ler o texto, a explicação embaixo, ela já explica muita coisa. Mas vamos lembrar aqui da cronologia de Abraão. Gênesis 12, o que foi que aconteceu? Ele foi chamado, né? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, eu te mostrarei para onde é que tu deve ir, e eu vou fazer de ti uma grande nação. Capítulo 12. Capítulo 15, ele fala, aí Senhor, Abraão, é para eu ser pai de uma grande nação, mas está faltando gente assim, tipo, meu descendente, né? Tá para eu ser uma grande nação, né? Deus pega, chega para ele, promete para ele que ele vai ter um filho, leva ele para fora de casa, mostra as estrelas do céu e diz assim, aí, tá vendo aí, dá para contar? Dá não, Senhor. Pois é, vai ser isso aí a tua geração. Só isso daí. Então tu vai ter um filho. Ele creu. Quando ele creu no Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que aquela crença, porque o corpo dele já estava velho, ele já estava velho. Eu acho que foi mais de 20 anos depois, quase 25 anos depois que isso aconteceu. A segunda parte, né? Ele foi chamado e só muitos anos depois a promessa foi se cumprir. Então, ele pegou e foi imputado justiça porque ele creu naquilo que o Senhor estava dizendo para ele, no capítulo 15. No capítulo 22, ele já teve Isaac. E quando ele teve Isaac, o Senhor chega para ele e diz assim, tu vai oferecer teu filho em sacrifício lá no Monte Moriá. E ele leva o filho dele junto com outras 2 pessoas, leva lá e lá em cima ele vai sacrificar Isaac ao Senhor. Ou seja, aquela promessa que ele tinha tido do Senhor, ele creu no Senhor Jesus Cristo, e aquela promessa, ele já estava velho, né? Isaac também. Então, ou seja, se morresse Isaac, é como se a promessa morresse também, porque ele ia ser pai de muitas nações através de Isaac. Mas se o Senhor que estava mandando, ele levou lá, e quando a mão dele já estava erguida, o anjo grita, ei, chega logo, não Abraão, faça isso não. Agora, o Senhor sabe que você é obediente a Deus, é temente a Deus, que você é obediente, é temente a Ele, que você... Então, Tiago, ele está dizendo aqui que a justificação dele, que foi pela fé, no capítulo 15, foi demonstrada no capítulo 22, pelas obras dele. Então, as obras dele, não está dizendo assim, rapaz, ele não foi justificado pela fé? E no capítulo 22 mostrou que ele estava sendo justificado pela fé. Foi só quando realizou a obra. Então, quando realizou a obra do Senhor, foi que, é igual a gente diz que tem fé, mas quando passa pela tribulação, a gente, ai meu Deus do céu, agora eu caio. Ou se não se desvia do caminho do Senhor, essa não é a fé perseverante e produtiva. A fé é aquela assim, quando Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então, quando chegou a época lá, o que foi que aconteceu? Quando ele creu no Senhor Jesus Cristo, ele foi justificado. Mas a justificação pelos homens, para provar que realmente ele tinha sido imputado justiça a ele, aconteceu só quando? No capítulo 22. Quando ele confiou no Senhor Jesus Cristo e ia matar Isaac porque Deus assim o quis. Todo mundo deu para entender? Vamos lá devagar então. Versículo... Vamos lá, vamos continuar aqui devagarzinho no 21, acho que dá tempo. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho? Então lembrando que é de Gênesis 22 que ele está falando aqui. Não é do Gênesis 15, porque ele já tinha sido justificado pela fé. Aqui está dizendo que ele provou que ele foi justificado pela fé, só quando ele realizou a obra do Senhor. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cooperar significa agir junto, cooperar junto. Então ele está dizendo aqui que é como se nós tivéssemos uma moeda, e de um lado fosse a fé, e dos outros as obras. É uma moeda só, mas que ela tem 2 lados. Então elas trabalham juntas, e uma aperfeiçoa a fé, aperfeiçoa as obras. Então é o resultado, não tem como ter uma moeda só de um lado. A moeda, ela tem que ter o outro lado. Então assim, você tem fé, então você tem que ter as obras. Você tem fé, tem a cara, tem a coroa.
tem que ter as obras. A sua fé, para provar que a fé é verdadeira, a fé salvadora, tem que ter as obras. Isso aí. E cumpriu-se a escritura que diz, ó, tá vendo, ó, ele não foi justificado no capítulo 15? Aí que está dizendo assim, ó, e cumpriu-se o que ele tinha dito no capítulo, o que a Bíblia diz no capítulo 15. Cumpriu quando? No capítulo 22. Quando aconteceu o quê? E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Ou seja, no capítulo 22, comprovou o capítulo 15. A Bíblia é maravilhosa, né? É completa, né? Eu fico falando assim, eu fico apaixonado. Vedes então, versículo 24, vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente a fé. Vejam que as obras é o quê? Para provar que a fé é verdadeira. Estou batendo no mesmo ponto, né? Estão vendo que é sempre obras e fé juntas, obras e fé juntas, que a gente tem que sair com isso. Fé e obras, juntos. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Aqui ele tinha dado o exemplo de Abraão, que era o maior do povo judeu. Tudo era Abraão, que era o maior exemplo, que era o pai da fé era Abraão. E agora ele dá o exemplo menor. Ele foi lá embaixo, na meretriz. Não tinha valor assim, né? Não tinha valor algum para a sociedade. Eu acho que essa discrepância, o que foi que ele quis dizer? Ele olhou e está dizendo assim, ó, essa regra não tem exceção. A fé com obras é para você, e é para você, e é para você, e é para você. Assim como a salvação é para todos os que creem, assim também a fé com obras é para provar aquela fé para provar aquela fé. E quem foi Raabe? Raabe foi, como já disse, a meretriz que morava pertinho dos muros de Jericó. E quando os emissários chegaram lá, porque iam tomar Jericó, eles chegaram e entraram na casa de Raabe, e o rei de alguma forma lá ficou sabendo e mandou os soldados lá para pregar os emissários lá. E quando chegou lá, ela pegou e disse que eles tinham ido para o caminho errado. No final ela chegou e eles foram para o caminho errado. Ela foi lá e justificou, ela confessou que Deus, o Deus dos judeus, o Deus do povo hebreu, era realmente um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, porque ela estava ouvindo tudo que Deus estava fazendo. E ela disse, rapaz, esse Deus aí, não sei como é que o pessoal não crê não, viu? Esse Deus aí que vocês estão falando é o Deus verdadeiro. Então, está dizendo assim, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, versículo 26, assim também a fé sem obras está morta. A fé que o Senhor gera em nós, a fé salvadora, a fé que nos salva, a fé que nos justifica perante Deus, ela vai, como a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Então eu sei que nós somos falhos, nós temos a fé, nós professamos isso que eu falei, mas nós cometemos vacilo no meio do caminho. Mas se a sua fé for verdadeira, o que é que você vai fazer? No meio do percurso você vai ficar lutando. Ah, Senhor, eu sou orgulhoso. Tira isso aí de mim, Pai. Porque o cristianismo, o Senhor fala que não é para ser orgulhoso. Então eu não posso ter isso. É uma luta. Mas a palavra de Deus, ó, e a fé vem pelo ouvir a palavra. Então você vai ouvindo a palavra, a fé vai aumentando, a fé vai aumentando, a fé vai aumentando, e vai em você, ó, tum. Você como uma joia rara, uma pedra preciosa, a fé vai, tum, vai colocando você para fazer do formato que Deus quer. Assim como ele disse, Tiago viu que nas tribulações era a forma que Deus enxergava de mandar para você o que? Uma situação para lhe transformar e fazer uma pessoa mais íntegra, porque você vai orar e você vai perseverar e vai produzir em você, lutar para que tenha sabedoria, para que você veja aquela situação com os olhos da fé. Essa é a fé de Romanos e de Tiago, uma fé que salva e uma fé que produz em você obras, obediência. Toda vida que vê obras em Tiago, fé em ação, obediência ao Senhor. Ou seja, que nós venhamos produzir uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé salvadora, que venha produzir na gente atitudes, obras de obediência ao Senhor. Amém? Vamos salvar de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração. E eu queria que nessa oração, você fizesse essa oração particular, pedisse ao Senhor, Senhor, eu creio